Olá, irmãos. Bom dia, graça e paz. Meu nome é Renato Júnior e hoje eu vou falar com você, vou te dar um conselho, vital para os tempos de tribulação, guerra e batalha. Eu sou o integrante, membro da Igreja Batista Atos de Justiça em São Luís de Montes Belos, mas antes eu gostaria de fazer uma oração. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor Deus, muito obrigado por estarmos aqui falando em Teu nome. Perdoe os nossos pecados, guia-nos com Teu Santo Espírito Santo, a Tua verdade, Senhor. Nos abençoe, leve a Tua paz para todo o nosso país, proteja-nos contra as obras do maligno. Em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Bem, pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês tenham meditado no nosso último vídeo, que a gente falou sobre discernir a voz de Deus. Espero que vocês tenham meditado sobre o assunto proposto e tenham percebido, o grande número de ideias que não provém dos princípios de Deus, que passam na nossa mente diariamente. Continuando o nosso assunto, que a gente partiu da premissa que está lá do versículo que está em Provérbios, no capítulo 1, versículo 7, que ele fala bem assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e os loucos o desprezam. Ou em outras traduções também está assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos o desprezam. Hoje nós vamos nos preparar para a batalha. Eu, Renato Júnior, parto do princípio fundamental que a Bíblia é a verdade de Deus revelada a nós, os seres humanos. E nela está reveladas várias questões fundamentais que a ciência está buscando há muito tempo aí. Verdades essas, por exemplo, qual é o nosso propósito nesse mundo? De onde viemos, para onde nós vamos, como devemos viver? Enfim, é o nosso manual de instruções para viver, Porém, a gente tem visto a cada dia, a humanidade cada vez mais caótica, cada vez mais assolada por ela mesma, E com base nesse versículo que a gente citou acima, temos percebido, eu particularmente tenho visto, que a humanidade não tem esse temor do Senhor. Ela tem ido cada vez de mal a pior, e o seu destino é um só. Quando ela despreza o temor do Senhor, ela parte para o engano. E, consequentemente, ela se afasta de Deus. E o afastamento do Senhor só gera uma coisa: a morte. Porque nada existe fora de Deus. Uma coisa grave que a gente detecta é que, mesmo entre nós cristãos, o hábito da leitura diária de Deus, da leitura diária da palavra de Deus, ela é pequena, Esse fato é sabido entre nós. E mesmo assim, há outros indícios que a gente pode checar. Não só fatos informais, mas também há pesquisas, Se você for, eu pesquisando, entrei no site Gospel Prime, e lá existe uma pesquisa que ela é de 2017. Se você quiser pesquisar, eu vou deixar o link depois nos comentários para você acessar. Mas tem uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Americano de Cultura e Fé, em 2017, dos Estados Unidos, em que ela relata em que os novos convertidos, eles, em pelo menos um ponto de sua vida, não vivem de acordo com a cosmovisão da Bíblia. Em pelo menos um ponto na sua vida, ela não vive de acordo com a palavra de Deus. Então a gente vê que isso é muito grave. O que Jesus tem a nos dizer sobre isso? Jesus nos relata o seguinte, em Mateus 22, versículo 29. Jesus, porém, respondendo, lhes disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, pessoal, ser um cristão e não conhecer a palavra de Deus, não praticar oração, jejum, não ter intimidade com Deus, não respeitar os seus princípios, é como andar em uma cidade que você não conhece, não ter um mapa, você não ter um guia,
você não ter um GPS, você entendeu? Você vai ficar perdido. E o apóstolo Pedro, ele nos dá uma dica de como é estar numa cidade perdida, né? Ele nos adverte como nós devemos nos portar. Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 11. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenham dos desejos carnais que combatem contra a alma. Então, pessoal, nesse momento, eu queria que a gente abrisse os olhos, que a gente despertasse e prestasse atenção que existe uma guerra sendo travada dentro de nós, né? O apóstolo Pedro, ele nos diz para a gente se abster desses desejos que existem na nossa carne, né? Nesse mundo, que a nossa carne deseja as coisas desse mundo, né? Essa guerra, a carne milita contra o nosso espírito, pelas paixões carnais que devemos nos abster, como nos foi advertido. Porém, existem batalhas maiores ainda, não é só essa que existe. Às vezes a gente fica lutando contra os desejos da nossa carne, se concentrando muito, focando muito só nessa batalha, mas não é só essa batalha que existe, né? Existem batalhas maiores e nós precisamos despertar sobre isso para a gente sermos situados e responder algumas perguntas, por exemplo. Onde nós realmente estamos? Quem realmente nós estamos enfrentando? Que guerra é essa? Que batalha é essa? Que tribulação é essa que nós estamos passando? Se a gente não souber responder essas perguntas, a gente não alcança o real objetivo de uma batalha, que é vencer. Se nós vivermos com os olhos vendados, se nós estivermos alienados da nossa real situação no mundo, como é que nós vamos enfrentar o inimigo? Como lutar com algo que a gente não vê, né? Paulo também, ele nos exorta das ciladas que o inimigo arma contra nós. Essa passagem está lá em Efésios, no capítulo 6, nos versículos de 11 a 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, pessoal, há uma guerra sendo travada nas regiões celestiais, principados e potestades. Nós estamos numa batalha espiritual muito grande. Então, a gente tem que ser situado. Orar e jejuar são práticas que nós devemos estar buscando diariamente, né? Eu falei no vídeo passado para a gente estar buscando fazer esse exercício de orar, jejuar, estar buscando, estar meditando em ideias que não vêm de Deus, para a gente estar realmente se situando no que está acontecendo ao nosso redor, né? Agora eu vou falar um pouco sobre o próximo passo que a gente deve dar para estar mais preparado para essa batalha, né? Eu vou falar um pouco sobre Sun Tzu. Sun Tzu, ele era um general e filósofo chinês que ele escreveu um livro muito famoso, que é esse livro aqui, ó. O livro que se chama A Arte da Guerra. Ele alcançou fama mundial por ser um tratado militar que ele fala sobre a estratégia antes de se entrar em um combate, né? Essa estratégia, ela te deixa mais preparado quando você for entrar numa guerra, né? E o verdadeiro objetivo da guerra é a paz, segundo Sun Tzu. Uma frase muito interessante, né? Uma lição fundamental dada por ele, né, que é a nossa preparação antes de enfrentar nossos inimigos, né? Então, o que ele deixa pra gente, né? Que quando a gente vai entrar numa batalha, se nós não nos conhecermos e nem conhecermos o nosso inimigo, nós perderemos 100% das batalhas que nós iremos enfrentar. Se nós conhecermos a nós mesmos e não conhecermos o nosso inimigo, nós vamos ganhar 50% das batalhas. Agora, se nós conhecermos a nós mesmos e conhecermos o nosso inimigo,
não precisamos temer o resultado das batalhas, porque a gente vai ganhar 100% das vezes. Então é muito importante conhecermos a nós mesmos e conhecermos o nosso inimigo. Conhecermos a estratégia que nós vamos enfrentar. Entendeu? Estarmos preparados. Preparar significa parar antes. Ou seja, você parar antes de entrar impulsivamente e se organizar. Você entendeu? Estar com todas as coisas em ordem antes de você entrar nessa batalha, né? Eu creio que esses conceitos dados aqui podem ser aplicados, né? E devem ser aplicados em nossa vida cristã. A gente deve estar preparado para o combate, porque nós já estamos no campo de batalha. Então agora dá uma parada, dá uma respirada, coloque-se em ordem e volta para essa batalha já preparado, né? Porque nós já estamos sendo alvejados, né, o tempo todo. E nós temos que assumir a condição de combate, né? A gente tem armas para isso, né? A leitura da palavra de Deus, a oração, o jejum. Então, pratique, irmão. Pratique bastante isso, né? Desenvolva a sua intimidade com Jesus Cristo, pois nele nós temos a certeza da vitória. Jesus é o nosso Salvador. Nele a vitória está garantida, né? Irmãos, como dito no versículo-chave dessa série, né, que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, volte a ter o temor do Senhor, desenvolva a sua intimidade com Deus, desenvolva a prática da oração, do jejum e da sua intimidade com o Senhor. Esse é o recado que eu tinha para vocês. Muito obrigado para quem assistiu esse vídeo até o final, né? Se você gostou do vídeo, compartilhe, dê um like, aproveite o canal aí, assista mais vídeos aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo.